Olá, Motolama na área. Hoje vamos falar sobre as icônicas XRs, a genealogia dela, como elas surgiram e como elas viraram o que são hoje. E vamos também fazer um comparativo entre as médias aventureiras. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na... Eu sou Arlindão, piloto de rally, enduro e nas horas vagas, editor do jornal Motolama. Antes de começar a entrar no assunto propriamente dito, eu queria agradecer ao meu amigo Flau pela belíssima placa da Montesa que ele me trouxe e avisar que o Flau faz placa por encomenda, qualquer tema. Na descrição abaixo vai estar os dados dele. Mas vamos ao que interessa. Em todo grupo de motociclistas sempre tem aquela rusga, Honda, Yamaha, KTM, Suzuki, Husqvarna, não importa, cada moto tem suas características. Para jogar um pouco de luz nisso, vamos fazer um comparativo entre as médias aventureiras KTM 890 Adventure, Triumph Tiger 800 Adventure Pro, Yamaha Tenere 700, BMW F850 e a Moto Guzzi T85 TT. Essas motos são consideradas no mercado americano como médias aventureiras. Aqui no Brasil elas são grandes aventureiras, ou Big Trails. Então o que seria a média aqui no Brasil? Seria a XRE 300? Ou a XT? Sei lá. E no caso, como eu já soube de gente que foi para o Alasca de CG 125, ela seria o quê? Uma pequena aventureira? E pior ainda, já soube de gente que foi para a Patagônia, para o Alasca de Honda Bis. Ela seria o quê? Micro-aventureiras? E aqui no Brasil, então, essas grandes, 1.200 por aí, seriam consideradas o quê? Chester aventureiras? Chester Trail em vez de Big Trail? Chester Trail, Maracanã Trail? Mas vamos parar de besteira e falar o que realmente interessa. Essas motos que estão comparando, algumas não tem no mercado brasileiro, mas é interessante para mostrar o que existe de opção. A KTM 890 Adventure se mostrou a mais especializada para o fora de estrada, com uma posição de pilotagem mais agressiva e também a mais alta delas, o que torna a pilotagem na cidade meio desconfortável. Anda, para, sobe, desce, corredor, tudo isso é meio complicado. Já a Triumph Tiger 800 Adventure Pro, que até agora eu não entendi o porquê do Pro, se mostrou a mais faz tudo, pois atende bem tanto na terra como em trajetos mais longos pelo asfalto. Ela é a mais baixa das 5. A BMW F850 Adventure, ela é muito confortável, se prestando mais para longos passeios por caminhos de asfalto ou uma terrinha light. Na terra ela é um pouco pesada, mas tem a melhor baixa de todas e é muito confortável no asfalto. A Yamaha Tenere 700 tem uma ótima suspensão, é a que mais se parece com uma verdadeira off-road. Tem uma eletrônica simples e uma tela de LCD. Ela é baixa e confortável e a bolha dela protege bem contra o vento. Vale ressaltar que é a mais barata de todas. Já a Moto Guzzi V85 TT é uma ótima moto de rua. Ela não foi feita para andar na terra de forma agressiva. Ela até vai num off-road bem light. Se o asfalto acabar e virar terra, ela vai bem. Andar rápido na terra, esquece. Apesar de ter um buraco em torno dos 2.000 RPM, ela vai muito bem na estrada e no uso urbano. No geral, são motos bem modernas, com eletrônica sofisticada e algumas até com controle de acelerador e controle de tração. E podendo trocar de que tipo de piso que você está andando e qual será a sua tocada. Light, heavy, enduro, rally, etc. O preço delas, lá nos Estados Unidos, é bem salgado, com exceção da Tenere, que tem o preço na faixa de $10.000, como consta aqui na tabela. Concluindo, quem quer uma moto mais especializada para fora de estrada, vai de KTM. Quem quer uma moto para uso bem misto, vai de Tiger, Triumph Tiger, que é uma moto que atende bem tanto no asfalto quanto na terra, um verdadeiro faz tudo. Quem prefere uma tocada mais off-road, com uma moto mais simples, tem a Yamaha Tenere 700, que atende muito bem nesse quesito. A BMW é uma moto para quem roda mais no asfalto e pouco na terra. Ela vai bem na terra, mas é um pouco pesada. Agora, a Moto Guzzi é uma fantástica moto de asfalto. Mas, pessoalmente, sou fã da Honda. Falando em Honda, lá na Europa, ano passado, a Honda lançou a CRF 300 Rally. É uma média estradeira, naquele conceito que eu falei mais cedo, mas ainda assim não é uma XR, mas tende a herdar todas as características da XR.
É uma moto idealizada para longas aventuras, com um tanque de 12,8 litros e uma ciclística bem interessante. Em relação ao modelo do ano passado, ela ganhou mais 3 HPs e o quadro dela foi refeito, ganhando mais 4 kg e as suspensões mais alongadas. Deve ter ficado uma moto confortável. A notícia ruim, que não tem previsão de vir para o Brasil. Outro que é fã de Honda é o meu amigo Gasto. Lembra dele? Aquele que largou nós 3 sozinhos na trilha? Pois é, ele era fã de Honda. Era não, é fã de Honda XR. Inclusive a história que eu vou contar aconteceu lá em Niterói, isso nos idos de antigamente, no tempo que dava para andar lá sem ter estresse. Lá tinha um lugar que era um morro, e em cima do morro era muito grande o lugar. Tinha uma estradinha chamada Estrada do Fusca Branco. Era uma estrada meio deserta, que nunca passava ninguém, mas tinha um maldito do Fusca Branco, que toda hora que a galera ia fazer coro, aparecia o Fusca Branco matando o povo do coração. Mas enfim, vínhamos nós pela estradinha do Fusca Branco, e eu vinha puxando a galera. Quando eu saí de uma curva, o que eu vejo? Um cavalo pastando de um lado da estrada, com a corda amarrada do outro e aquela corda passando no meio da estrada. Parei, avisei todo mundo e logo chegou o Gasto. Deixa comigo que eu dou um jeito. Todo mundo olhou meio assim, mas vamos lá. Chegou atrás do cavalo. Show, cavalinho. Ei, alazão, sai. E o cavalo nem bola. Ele resolveu dar um tapa na bunda do cavalo. Só que na hora que ele foi dar o tapa, ele desequilibrou para o lado do tapa e caiu numa vala. Quando ele foi aplicar o tapa, o que era para ser um tapinha virou um tapona, porque ele pisou na vala, perdeu o equilíbrio e caiu por cima do cavalo. O cavalo, assustado com a possibilidade de ser penetrado pela manete de embreagem, plantou um coice para trás, compensando o tombo do Gasto. Mas só que o coice pegou no disco de freio, empenando ele irremediavelmente. O cavalo, com isso, obviamente, saiu assustado, correndo para o meio do mato. E de longe a galera estava parada, não pôde ver direito o que aconteceu, achando que o coice tinha pego no Gasto. Chegaram lá correndo e o Gasto com os olhos arregalados, assustado. Vocês viram? Eu quase morri. Coisas do Gasto. O que aconteceu? O disco empenou 45 graus, nada que 5 caras segurando a roda, 2 puxando o disco, outro com martelo, não resolvesse e acabou dando certo para pelo menos sair dali da região para ir para uma oficina para alinhar o disco de forma mais correta. Essa é mais uma história do Gasto. Mas vamos falar de coisa mais séria. A genealogia das XRs. Como é que começou as XRs? Em 1976, a Honda começou suas atividades no Brasil. Como a Honda não conhecia bem o mercado ainda, resolveu importar a famosa e saudosa XL250S. A propaganda dela na época, eu me lembro muito bem. Os caras, na época, a estrada Rio Santos estava em obras ainda, não estava pronta, estava de terra. E os caras foram de Santos até o Rio somente pela terra. E a foto da propaganda eram os 2 caras parados com uma cobra no meio da estrada enrolada e o texto embaixo dizia assim: Yes, we have snakes. Sim, nós temos cobra. Mas nessa época, o off-road no Brasil ainda não existia. Fora algumas manifestações motociclísticas fora de estrada, que um dia o Jacó vai me contar certinho, o Jacó da Federação Mineira. No Brasil não tinha off-road, mas lá fora já tinha. Em 79, a Honda pegou a sua já aprovada XL500 e lançou a XR500, que era mais ou menos a mesma moto, com o tanque de plástico, eu não me lembro bem, mas o tanque me parece que era de plástico, e com uma maldita de uma roda Aro 23 na frente, que dificultava qualquer um de arrumar pneu. A moto era a mesma, mas o motor vinha com alguns venenos a mais. Vinha com um comando mais forte, um carburador mais forte, uma descarga mais aliviada, para ganhar alguns HPs. Mas no quesito suspensão, era a mesma coisa da velha XL. Essa XR500 foi lançada para cobrir o buraco que deixou a Honda Elsinore, uma crosseira 2 tempos fantástica, que fez muito sucesso e muita gente usou ela para fazer trilha. E enduro também, né? Na época, para aumentar a gama de produtos, a Honda lançou ao mesmo tempo a XR185 e a XR250S, que eram motos mais leves, mais para iniciantes, mais para uma trilhazinha leve. A 500 se mostrou na época um grande best-seller da Honda. A Honda deu super certo com essa moto.
a moto começou a ganhar competição e eram motos prontas, comprou na loja e já está usando no dia seguinte. Não tinha que fazer nada. Ela já vinha até com o pneu de cross, né? Pneu de biscoito. Em 81, a Honda evoluiu para o ProLink. Toda a sua linha off-road ganhou o sistema de suspensão ProLink, com um amortecedor central e a balança trabalhando inteira. E na época a Honda lançou a XR80, que ficou muito famosa no filme Exterminador do Futuro. Apesar da dublagem do motor de 2 tempos, que não tinha nada a ver com a moto chamou muita atenção. Em 83, a Honda, para ganhar mais potência, lançou a RFVC, Radial 4 Valve Combustion Chamber, câmara de combustão radial com 4 válvulas, em tupiniquis, né? O torque em baixa aumentou sensivelmente, principalmente porque passou a usar 2 carburadores Keirin 24, que até 1/4 do acelerador só abria um, depois abriu os 2, dando uma transição de torque muito suave e linear, deixando a moto ótima. No Rally Paris-Dakar, 82 e 83, o Cyril Neveu, com uma XR500 arrombada para 550, deitou e rolou no Rally, ganhando e levando o troféu para casa. Nessa época, aqui no Brasil, onde reinava absoluta a DT180, a TT125 e a FBM 125, a Honda lançou a XL 250. Não era uma XR, era o mais próximo que a gente podia chegar dela. Mas, para parecer muito, o mercado paralelo tinha várias peças para deixar ela mais parecida. Tanque de plástico, carenagem, tudo imitando as da XR, inclusive preparação de motor. Eu tive uma XL 300, que era um canhão. A moto andava muito. Ainda em 83, a Honda lançou a XR 350, com o mesmo motor RFVC com 2 carburadores, mas com a grande diferença do peso pluma, 112 kg. A 350 tinha um torque muito forte e muito mais fácil de pilotar, tornou-se a queridinha dos pilotos. Nessa mesma época, a Honda lançou a XR200, mais leve do que todas. Era um brinquedinho. Aqui no Brasil, meu amigo Márcio Matos trouxe uma XR200 dessas. A moto era um brinquedo, facílima de andar, muito leve e pequenininha. Ela chegava a ser menor do que a XL 250 da época. O que era esquisito era o Marcinho, que tinha quase 2 metros de altura, andando naquela motinha pequenininha, parecia um urso de circo. Mas enfim, o cara sempre andou bem. No final de 83, a Honda lançou a XR 250S, com câmbio de 6 marchas e incríveis 108 kg de peso. Era um peso quase pluma. Rapidamente, a moto se transformou na queridinha dos pilotos aqui no Brasil. Com o nosso tipo de trilha mais difíceis, a XR 250 era um must. Todo mundo queria essa moto. Em 86, a Honda apresentou a sua nova XR 600, com motor agora arrombado para 598, mas mantendo os 2 carburadores, sendo que agora eram 2 Keirin 28. A moto ganhou em baixa e potência, em alta. E a ciclista deu uma renovada. A moto ficou um pouquinho mais curta e mais fácil de guiar. Com 121 kg a seco e 46 HP de potência, era a Big Enduro mais cobiçada pelo mercado, todos queriam. As XR sempre foram conhecidas como um trator. Com o torque da 600 aumentado e uma potência em alta muito suave, ela chegava a rivalizar com as 500 2 tempos. Esse motor se provou difícil de quebrar, apesar da regulagem dos 2 Keirin 28 ser muito difícil de acertar no ponto certinho. O problema dos carburadores só foi solucionado em 88, quando tiraram os 2 Keirin 28 e trocaram por um Keirin 38. Aí sim, ficou um carburador só e a moto continuou funcionando ótima. O motor ficou mais potente, mais robusto e mais leve. O domínio da XR600 foi incontestável, vencendo a Baja 1000, 85, 86, 87, 97 e 98. Isso sem contar as vitórias no GNCC americano com Scott Summers, que achava a moto levíssima. Olha a foto, carregando a 600 aqui. A linha XR, em 92, contava com 2 modelos que tinham muita aceitação. A XR 600 para a competição e a XR 250 para o mercado de trilha. Mas em 96, como diz o ditado, nem 8 nem 80, a Honda lançou a XR 400. Com um robusto motor de 400 com um comando de válvula na cabeça e 40 HP, a ciclística da XR 250, tornando a moto mais fina, foi o melhor de 2 mundos. Com câmbio de 5 velocidades, ela chegou quase a roubar o mercado da XR 250. A moto tinha um torque incrível, quase tão forte quanto a 600, mas muito mais fácil de usar e abusar. Com a silhueta fina da XR 250, sustentada por cursos maiores de suspensão mais Pro com 43 mm, era a mais desejada de todas.
Inclusive, até hoje no mercado, a que mais se encontra é a XR400, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos. No ano de 2000, a Honda libertou sua última obra-prima com o nome de XR, a XR650R. Era fantástica. Quadro de alumínio, 130 kg, motor com incríveis 63 HP, refrigeração líquida, disco na frente e atrás. Era uma moto feita para rally e baja. Seu sucesso de vendas foi instantâneo, e suas vitórias também. Scott Summers, aquele da moto pesada, e Johnny Campbell deitaram e rolaram em todos os campeonatos, tanto de baja quanto ralis. Esse canhão foi até 2007, quando então foi tolhido pelas normas ambientais. A procura por mais desempenho tornou inviável o investimento nesse tipo de moto. Foi o fim das dual sports. Mas para nós, pobres mortais, isso fez diferença. Nossos brinquedos saíram de moda. Agora, só alto desempenho. Aquela trilha de fim de semana ficou complicada. Ou se compra uma Super Enduro ou uma Big Trail e vai fazer passeios. Essas motos eram o ápice da polivalência a um preço razoável. O baixo custo da linha XR nos leva a pensar como seria de bom ter de volta essas motos no mercado. A prova incontestável disso é que a XR650L continua em produção e vendendo bem até hoje nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é difícil, porque a moto é de um carburador só e aqui só pode entrar agora com injeção eletrônica. Aliás, a 650L é uma moto que atende a todos os quesitos, tanto para trilha, quanto para passeios, quanto para viagem em asfalto. Uma moto confiável que não quebra. Atualmente, as CRFs estão tentando cobrir a lacuna que as XR deixaram. A conclusão final é que a linha XR deixou saudade. Moto simples que qualquer mecânico podia mexer e não quebravam. Eu tenho certeza que a Honda deve estar pensando nisso agora. Pois é, gente, essa é a história da linha XR da Honda. Gostaram da história da XR? Se gostaram, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Qualquer dúvida, estou aqui para responder. Lembre-se, a inscrição e o like é fundamental para esse canal existir. Senão, não rola. Valeu, gente. Um abraço, até semana que vem. Tchau!